então para quinta-feira, onde vamos ter os versos 20 a 23. Vou pedir para a produção colocar mais uma vez, por favor. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais, a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, o que Paulo vai dizer para nós aqui nesses versos? Vamos entender. Assim como na carta aos Gálatas, diz o autor, Paulo descreveu a observância de regras e cerimônias com propósitos salvíficos como rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo. Essa é a expressão-chave aqui, rudimentos do mundo, preceitos de homens. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Ora, com Cristo esses rudimentos terminaram. Ele chama de rudimentos estas cerimônias que encontraram seu cumprimento pleno em Cristo Jesus. Por que vocês estão se conduzindo? Por que alguns estão se conduzindo como se vivessem sujeitos a essas ordenanças? E ele cita, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens. Veja, irmãos, aqui a importância disso. Paulo está trazendo para os colossenses uma recordação de que o evangelho que lhes havia sido pregado, o mesmo evangelho que havia sido pregado para todos, ele considerava de forma muito clara e objetiva quais eram as responsabilidades que eles, gentios ou mesmo judeus, tinham agora como cristãos. E não deviam se sujeitar a estes que ficavam impondo com pretexto de humildade, como se fosse a aparência de sabedoria, falsa humildade, um rigor ascético. Irmãos, eu vejo certas figuras que cumprem isso aqui nos nossos dias exatamente, mas que, no fundo, aqui nos diz assim, que não tinham valor nenhum contra a sensualidade. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Certamente eles estavam com isso escondendo alguma prática sensual deles por sublimação, por compensação. Desta maneira nós encontramos de forma muito interessante o exemplo dos fariseus e escribas que acrescentaram inúmeras exigências humanas às regulamentações dadas por Deus. Marcos 7, de 1 a 13 é um exemplo disso. Por essas razões, as cerimônias do Antigo Testamento, já cumpridas em Cristo, não podem mais ser consideradas mandamentos em Cristo, apenas imposições humanas que não têm sentido nenhum. Essas práticas, em vez de fortalecerem a fé, tornaram-se um peso. E tornando-se um peso, contribuíam muito mais para fazerem tropeçar aqueles que estavam iniciando na vida cristã do que fortalecê-los. Irmãos, o autor termina com uma declaração muito interessante. Ao longo da história cristã, muitos estudiosos da Bíblia têm caído na tentação de fazer declarações religiosas que usurpam o papel do Espírito Santo em guiar os crentes quanto ao significado das Escrituras. Cristo é a verdadeira luz da qual brota a verdade bíblica, conforme ensinado por Paulo e os demais escritores da Bíblia. Irmãos, e aqui falo uma palavra para os adventistas. Eu amo a manifestação moderna do dom profético, que nós chamamos de Espírito e Profecia, são os escritos de Ellen White. Amo de paixão. Prego sobre isso, ministro seminários. Muitos dos adventistas colocam os escritos de Ellen White na mesma condição de igualdade ou acima da Bíblia. Está errado, nenhuma coisa e nem outra deve ser feita. Os escritos do Espírito e Profecia não estão na mesma hierarquia dos escritos bíblicos e muito menos acima. Eles estão subordinados e eles são estabelecidos, foram dados para nos conduzir a Cristo e nos conduzir à palavra. Nós só temos uma única regra de fé e prática, é a palavra de Deus, as santas escrituras. Nós não constituímos doutrinas com base nos escritos de Ellen White. Os escritos de Ellen White podem nos ajudar a clarear, podem nos ajudar a compreender detalhes, mas doutrinas são estabelecidas unicamente pela palavra de Deus, pelas sagradas escrituras, declarações bíblicas e da própria Ellen White. Então, irmãos, não
façamos isso por imprudência, por descuido ou por zelo sem entendimento. A palavra de Deus, ela ocupa uma condição privilegiada, única, como nossa regra de fé e prática, a única norma autorizada da revelação da palavra de Deus que se constitui suficiente para estabelecimento de doutrinas. Reconhecemos o dom espiritual dado a Ellen, reconhecemos como uma característica do remanescente, mas ele não foi dado para estabelecimento de doutrina, foi dado para ajudar os crentes nesses dias finais, foi dado para nos conduzir a Jesus, nos conduzir a Cristo, para nos ajudar a compreender, a ver detalhes, mas não para revelação de doutrinas. Espero que isso fique claro para todos nós e não cometamos esse erro por zelo e dedicação. Que Deus nos abençoe a não incorrermos nesse erro que Paulo tanto advertiu os colossenses, para estarem alertas contra estes que em Colossos faziam estas práticas de imposição de rigores que o Evangelho não estabelece. Que Deus nos abençoe para isso e assim pomos um ponto final na lição da quinta-feira.